Na oração com que começamos a nossa missa de hoje, pedíamos a Deus o dom de o amar e também de amar o próximo para alcançarmos a vida eterna. A primeira leitura e o Evangelho falam-nos de justiça e de como nos devemos comportar com os nossos bens, em especial com o dinheiro, de modo que não façamos dele, do dinheiro, do lucro e da ostentação o objetivo da nossa vida. Jesus diz-nos hoje claramente que não podemos fazer do dinheiro um ídolo. O ideal cristão é o amor a Deus e ao próximo e não o amor a Deus e ao dinheiro. Todos precisamos de dinheiro para viver. Alguns só conseguem sobreviver porque vivem de subsídios ou de tristes reformas ou de salários mínimos que não dão para suportar minimamente a vida pessoal e familiar. Mas também sabemos que o dinheiro pode fascinar, cegar, cometer injustiças, subornar. Como disse o Padre António Vieira, por dinheiro vendeu Judas o seu mestre, por dinheiro vendem os homens a sua consciência. O dinheiro pode tornar-se também um ídolo, ocupar o lugar de Deus. Terrível quando isso acontece. Quando o povo de Israel ia no deserto e Moisés subiu à montanha, fizeram um ídolo, um bezerro de ouro. Cito ainda outra vez o Padre António Vieira. O dinheiro é o ídolo do mundo. Todos o adoram, ainda que todos o condenem. Se não tivermos cuidado, se vivermos para o lucro, para a poupança, para os projetos de ganharmos sempre mais, corremos o grande risco de nos tornarmos injustos. E a justiça é uma derivação do amor. Ou seja, no amor ao próximo, uma das primeiras atitudes que deve estar presente é a de sermos justos. O Evangelho fala-nos claramente de duas maneiras de estar no mundo: como filhos das trevas ou como filhos da luz. O administrador infiel, bem como os negociantes da primeira leitura, pertencem à lógica do mundo, do comércio, do lucro fácil e não poucas vezes à custa da pobreza dos outros, ao mesmo tempo sempre tão injusta e sempre legal. Já no tempo de Amós isto acontecia. Faremos a medida mais pequena, aumentaremos o preço, arranjaremos balanças falsas, compraremos os necessitados por dinheiro e os indigentes por um par de sandálias, vamos até vender as cascas do nosso trigo. Não interessavam os meios para alcançarem os seus fins, um lucro injusto. Na lógica do mundo, não é escandaloso que se obtenham grandes lucros à custa de preços mínimos e ordenados que não dignificam nem dão reconhecimento ao trabalhador. Não é escandaloso que se pague por fora, que se use mão de obra ilegal, que se pague miseravelmente a migrantes e não se façam descontos. Nada disso é escandaloso, até que se descobre. Mas para nós, que nos consideramos filhos da luz, isto deveria ser altamente repugnante, impraticável e denunciável. Li que em Espanha os trabalhadores mais novos andam revoltados por terem de pagar as pensões dos reformados. Esquecem-se de quem suportou a educação deles, os seus cuidados de saúde. Há uma mentalidade ao mesmo tempo crescente e cruel de não importa a necessidade do outro, importa o meu bem-estar, importa o meu lucro. Grandes injustiças praticam os filhos das trevas e nós, que nos consideramos filhos da luz, filhos das trevas seremos se não fizermos a diferença. O atual Papa escolheu o nome de Leão. Não sabemos ainda bem o porquê. Sabemos que a referência é ao Papa Leão XIII, que com coragem
enfrentou as novas realidades dos finais do século XIX, sobretudo a industrialização e a dignidade do trabalho humano. Com ele, a Igreja formalizou um compromisso com a defesa da justiça e dos direitos humanos, com a chamada doutrina social da Igreja. O documento fundante foi a encíclica Rerum Novarum, as coisas novas. E dessa encíclica, estamos a falar do ano de 1891, o Papa Leão XIII já chamava a atenção para o perigo do capitalismo desenfreado e também do socialismo. E parte em defesa dos trabalhadores, pedindo salários justos, condenando novas formas de escravidão, como o trabalho infantil, o horário de trabalho digno, coisas que infelizmente não são do passado e as vemos mais ou menos disfarçadas nos nossos tempos. E o atual Papa, Leão XIV, esta semana, num discurso que fez a um grupo, falou corajosamente da idolatria do lucro. Nas suas palavras: para servir ao Deus vivo é preciso abandonar a idolatria do lucro, que comprometeu gravemente a justiça, a liberdade de encontro e de intercâmbio, a participação de todos no bem comum e, finalmente, a paz. A idolatria do lucro, infelizmente, não é tema atual. Encontramos na profecia de Amós, encontramos no Evangelho de hoje, no pensamento de Leão XIII e, infelizmente, nos dias de hoje, quando empresas exploram os seus trabalhadores, quando nas decisões políticas e sociais que muitas vezes ignoram a justiça social e se pautam pelos interesses financeiros, quando nós usamos as pessoas para nosso conforto, para nosso lucro, para a nossa utilidade. E volto ao nosso Papa Leão XIV, que também nestes dias, na sua primeira entrevista, criticou fortemente os ordenados escandalosos dos diretores executivos, os CEO, o abismo salarial entre executivos e trabalhadores. Nas suas palavras, CEOs que há 60 anos poderiam estar a ganhar entre 4 a 6 vezes mais do que os trabalhadores recebiam, hoje ganham 600 vezes mais. Muito cuidado, nós que nos consideramos filhos da luz. Não deixemos que as trevas nos ceguem e afastem de Deus. Uma palavra sobre a segunda leitura, que nos dizia 2 coisas importantes a reter. A primeira é que o plano de Deus a nosso respeito não é que sejamos ricos ou famosos, mas sim que todos nos salvemos. É a vontade de Deus. E cada um de nós deve fazer o que estiver ao seu alcance para coincidir com esta vontade. Sabemos que o desejo e a boa vontade por si sós não nos fazem chegar lá. É preciso, da nossa parte, sermos assertivos e decididos na nossa santificação. E a segunda coisa, as orações pelos nossos governantes. Pode parecer estranho, sobretudo se não gostamos deles, mas Deus também quer que eles se salvem. Também fazem parte do todos, todos, todos. Alguns deles são católicos, praticantes, outros não. Devemos rezar por eles, por todos, para que governem bem, segundo a justiça e a equidade, para que cuidem do bem dos que lhes estão entregues, para que promovam o bem-estar, a concórdia, a equidade e não andem nos extremismos e nas injustiças. É preciso rezar por eles. Peçamos ao Senhor a paz para o mundo, uma paz que se funda na esperança e na justiça e na igualdade. E a cada um de nós, peçamos ao Senhor uma consciência social saudável, fundada na vida e nos ensinamentos de Jesus, que a todos quer salvar. Que assim seja.